Bom, pessoal, a gente está voltando agora após o intervalo, né, para esse segundo bloco e gostaria de comunicar, né, para fazer uma interação melhor. Nós estamos discutindo aqui a instabilidade do nosso clima, né, os impactos, né, do clima hoje no Brasil, né, essas questões climáticas, né, interferem. E aqui no nosso ambiente escolar, professor Miranda e professor Tiago, a ETEPAC ele tem um projeto que é a ETEPAC Sustentável, onde os nossos cursos técnicos eles se entrelaçam, né, nesse projeto que foi criado por um grupo, uma comissão aqui da escola, onde o professor Miranda faz parte, e que é a gente tentar reduzir, dentro do nosso ambiente escolar, essas questões ambientais, né? Por exemplo, a gente tem um projeto de captação da água de chuva, a gente tem um projeto é, de limpeza Coleta seletiva. coleta seletiva, né? O descarte de material que é reciclável, o que não é reciclável, né? O que é orgânico, o que não é orgânico. Então, assim, a ETEPAC tem essa preocupação junto com os nossos cursos técnicos aqui. Então, a ETEPAC está bem antenada, né, com essas alterações climáticas, está bem antenada com essa questão ambiental. Por isso que nosso papo com o gestor hoje, nosso MesaCast, tem a presença de vocês dois, são duas pessoas que entendem do assunto. Mas vamos lá. Professor Tiago, na sua opinião, enquanto pesquisador, enquanto professor, né, aquele cara que visa lá, que gosta de ver como é que o estado de Pernambuco, né, tem se comportado com relação a essa questão dessas mudanças climáticas. Pernambuco tem se preparado para um período de chuva intensa, o período de alagamento. Como é que Pernambuco se encontra? Então, eu não faço parte dessas políticas a fundo, então eu não vou saber responder com precisão. Mas das partes das políticas que foram construídas ao longo desses anos que eu participei, eu verifiquei que no Recife tem um projeto que se chama Inventário de Emissões de Carbono, que o Recife ele tenta identificar quais são as fontes poluidoras e as maneiras como mitigar essas emissões. Então, são vários inventários, se eu não me engano, só é bienal, se eu não me engano, são a cada 5 anos, eu não vou lembrar, mas eles sempre ficam colocando políticas públicas em cima desse inventário. Em relação ao governo do estado, foi lançado recentemente o Plano de Descarbonização de Pernambuco, e que eu também participei com relação a aspectos meteorológicos em si. Então foi identificado as fontes poluidoras e onde seriam as forças e as fraquezas do Estado em relação às emissões e como o Estado pode fazer com que deixe de ser um emissor para ser um sumidouro de CO2. Então foi identificado, por exemplo, na agricultura, como fazer da agricultura uma agricultura 4.0 para trazer mais tecnologias, mais produtividades e, em compensação, absorver mais carbono. Então, dos que eu conheço hoje, das atividades, esses dois foram os que mais chamaram a atenção, e eu acho que é um pontapé bastante importante, porque quais são as fontes emissoras e como transformar essas informações em políticas públicas. Em relação à APAC, nós temos alguns projetos de infraestrutura para a preservação das nascentes e dos recursos hídricos. Então, nós temos uma gerência lá de revitalização de bacias, que o foco é preservar a fonte de água para as próximas gerações. Com isso, a gente preserva as nascentes, preserva o percurso do rio, fazemos também qualidade de água, investimos também na questão da governança das barragens, mediamos conflitos do uso da água lá no sertão, principalmente.
E também temos um projeto que é Janelas para o Rio, fazer com que a sociedade volte a ter os olhos para o rio como fonte de lazer. Por que isso é importante? Porque isso preserva os leitos do rio em cidades, principalmente lá no interior do estado, Zona da Mata, Agreste, que é para transformar aquela região em forma de lazer para quando houver alguns alagamentos, não ocasionar a destruição de casas, e sim passar uma região que são parques, são locais de lazer para que a água fique naquela região. Então esses são um dos, provavelmente existe muito mais, políticas públicas do Estado em relação ao enfrentamento a eventos extremos. E aí vem uma pergunta, Tiago, que, né, você vai complementar ainda mais. A queima de combustíveis fósseis, né, como petróleo, carvão, gás natural, na atmosfera que ocorre, né, a gente sabe que aumenta essa capacidade. Uhum. Mas aqui a gente, enquanto zona canavieira, essa queima da cana também interfere nesse aquecimento, já que as usinas aqui do estado, né, para fazer o corte da cana, eles primeiro queimam os canaviais. Uhum. Então isso também pode interferir? O fato do petróleo, carvão, gás natural é o que acontece. Você tem uma reserva, né, natural de petróleo que são são carbono que estão no subsolo. Então esse carbono ele não está em suspensão e nem disponível na superfície da Terra. No momento em que você pega toda essa quantidade de carbono e artificialmente você queima para gerar combustão, energia, você joga uma coisa que já está armazenada para o sistema terrestre da atmosfera. Então você está adicionando carbono. No momento em que você pega, por exemplo, uma planta e você queima essa planta, o carbono que você está emitindo para a atmosfera já é o carbono que a própria planta absorveu. Então o impacto de uma queimada é diferente do impacto de você ter, por exemplo, o petróleo jogado na atmosfera. Isso não quer dizer que a queimada é correta ou menor. Então quer dizer que queimada sim vai interferir no aquecimento. Então o mais correto seria utilizar de mecanismos mais limpos. Só que tem os outros detalhes. A gente tem uma geografia que permite que seja mais limpo, aí fica essa incoerência. Então não é uma resposta bem precisa. Mas se a gente for voltar para uma questão otimizada da situação, a queimada deve ser mitigada e colocar fontes alternativas de colheita da cana. Uhum. E aí, buscar um pouquinho agora, já que a gente falou nisso, professor Miranda, com relação à logística, velho, como é que a gente, né, diante de um clima tão instável, né, como é que a gente vê essa questão da logística, de entrega de materiais, até a utilização do próprio socorro, né, das pessoas que precisam desse momento. Por exemplo, vamos levar em consideração agora o Rio Grande do Sul. Como é que fica a logística nesse sentido, o senhor como especialista? Interessante, porque aí acaba abrindo duas vertentes, né? Então a logística como sendo uma atividade que vai dar condições de se distribuir, né, movimentar materiais, produtos, etc. A logística também acaba se apropriando das questões da indústria 4.0. Né? Então, temos aí operações hoje que são feitas, na grande maioria das vezes, sem a presença de máquinas que no passado eram utilizadas, como o caso das empilhadeiras, né? Então, que queimava o gás natural, o óleo diesel. Então, tem operações de armazenagem que são feitas hoje basicamente toda automatizada. Né, veículos utilizados hoje para distribuição, que já são movidos a bateria, veículos elétricos, inclusive de grande porte, como caminhões. Então, essa é uma vertente da logística. Ela está buscando contribuir com o meio ambiente, tentando mitigar esses efeitos negativos, né, sobretudo com a queima de gás carbônico, não utilizando mais equipamentos à base de combustível fóssil. Então, a gente se apropria dessas tecnologias da indústria nas operações logísticas. Mas a logística ela também está na questão humanitária.
também está. Né? Então, há pouco tempo, há pouco mais de 2 anos, a logística ela foi fundamental na distribuição de vacinas, no caso da pandemia na Covid. Então, hoje ela vem, mais uma vez, com seu papel humanitário de levar assistência àqueles que estão sofrendo por conta desses eventos extremos. A exemplo dos nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Então, a força desprendida, a energia desprendida para que materiais e produtos que saiam de todas as regiões para o Rio Grande do Sul é algo impressionante. Não é? Se convergir toda essa energia para levar mantimentos, medicamentos, roupas, material de higiene, esses materiais básicos para a sobrevivência do ser humano, a logística ela tem dado a sua contribuição. Então, as empresas hoje no Brasil elas têm expertise para isso. As Forças Armadas, até pouco tempo, quem estudava logística, como eu comecei a estudar logística dentro da administração da produção, tinha como principal referência, inclusive conceitual, as Forças Armadas. Mas as organizações privadas se apropriaram. Que eram batalhões logísticos, batalhões, né? Questão de movimentação de tropa, não é? Os efetivos, suprimento. Então, até os termos vêm da nossa instituição militar. Mas as organizações empresariais, as indústrias, né, os grandes centros de distribuição internalizaram o conceito e aprimoraram. Então, a logística hoje ela tem essa vertente de contribuição para as questões de minimização dos efeitos negativos por conta dos equipamentos. Então, a gente utiliza tudo isso que eu já falei, em função da tecnologia, equipamentos que não mais são à base de combustível fóssil, mas também com essa força desprendida para atender aqueles que estão na extrema necessidade, como é o caso da catástrofe lá no Rio Grande do Sul. Então, as empresas têm se preparado para isso. Os Correios é uma grande referência de logística no Brasil e tantas outras empresas. Tiago, a gente sabe que todos os estados brasileiros têm as suas agências reguladoras, né? Na sua opinião, enquanto especialista, estudioso, cientista, pesquisador, o Rio Grande do Sul estava preparado para esse evento que está acontecendo lá? No sentido de previsões? Sim, no sentido de previsões, por conta vou fazer uma pergunta assim, se acontecesse aqui em Pernambuco, o que aconteceu lá, devido à proximidade do litoral, a gente teria uma catástrofe maior ou parecida com a do Rio Grande do Sul? São duas perguntas, né? Por que isso? Porque a gente precisa saber, né, se Pernambuco, né, teria como suportar as chuvas que caíram lá no Rio Grande do Sul, se a gente ia sofrer do mesmo jeito, ou seria bem pior devido à proximidade do litoral, visto que lá eles não têm um litoral próximo, mas tem o rio Guaíra, né? Então, assim, o que é que o Rio Grande do Sul poderia ter feito, né, e não se preocupou em fazer para diminuir essa catástrofe? Certo. Com relação à importância de você ter centros de meteorologia, de recursos hídricos no estado, a importância é porque o meteorologista do próprio estado vai precisar entender quais são os aspectos geográficos do seu estado. Por exemplo, a gente tem a Borborema. Então, qual o papel da Borborema no clima daqui de Pernambuco? Se vocês saírem daqui de carro até Petrolina, que foi a conversa que a gente teve, você vai ver que existe a zona da mata, subiu a Borborema, começou a ficar mais seco. Isso. Então a gente precisa saber qual é a importância disso. Nós sabemos que um relevo alto daquele jeito vai fazer reter umidade aqui no litoral e zona da mata. A partir dali, vai ficar mais seco. Quando a gente está tendo um aspecto único, por exemplo, uma instituição federal de meteorologia, não tem como ver todos os aspectos geográficos do Brasil. Então você vai fazer uma informação mais pobre. Essa informação mais pobre vai servir? Vai, mas você não vai ter uma aplicabilidade maior da sua região, que é justamente o papel de um centro de meteorologia no estado. Então, por exemplo, uma chuva no Recife, a gente vai ver com maior precisão, maior detalhe, os seus impactos na sociedade, do que uma instituição federal. As informações vão ser as mesmas? Não, também. Então a gente tem maior liberdade de
de estudar mais aspectos locais, em comparação com uma instituição federal, por exemplo. Aí, voltando para o Rio Grande do Sul, estavam preparados? As previsões existiam. Só que a gente tem que ter uma consideração em detalhe. O clima está aquecendo. As previsões estão sendo mais complicadas também. A gente está passando por um recorde de temperatura no Atlântico, por exemplo. Os modelos estão preparados para o efeito dessa temperatura nas chuvas de 1 dia, 2 dias, 3 dias? A gente não sabe também. Então, a gente tem que sempre levar em consideração que as coisas são bastante dinâmicas. Então, a gente tem que ter técnicas, as coisas vão acontecer e a gente vai ter mais aprendizados. Se a gente for voltar para 2022 e pegar aquele exemplo e tentar aplicar no Rio Grande do Sul, a gente sabia que ia haver uma chuva, essa chuva sabia que ia ser extrema, mas a quantidade que caiu estava acima da expectativa de maior impacto que a gente precisava. Por quê? O clima também está aquecendo e todos esses impactos precisam ser considerados. Agora, com relação a se acontecesse aquela chuva aqui em Pernambuco, qual seria o efeito, eu não vou saber com precisão. Por quê? Nós temos barragem de Itapacurá, temos a barragem de Carpina, então essa água que pudesse cair naquelas regiões seriam barradas, eu não vou saber também. Mas nós temos uma infraestrutura, nós temos uma geografia, nós temos uma sociedade que foi desenvolvida de maneiras diferentes, então o impacto será diferente, foi diferente. Ser pior ou menor, não se sabe. Inclusive também o evento extremo que aconteceu lá não vai acontecer aqui, que a frente fria que ocorre lá não chega até o Nordeste. Então as próprias chuvas são de maneiras diferentes. Nós temos umas chuvas mais... Por mais que sejam intensas, as nossas chuvas, elas são mais distribuídas, elas são mais pancadas. Então, o que aconteceu lá, em termos de chuva, não vai acontecer aqui. Isso não quer dizer que as chuvas extremas que vai acontecer vai causar um impacto extremo também. Então, a gente está suscetível a eventos extremos, mas são diferentes. Principalmente questão de alagamentos na Mata Sul, questão de alagamentos aqui. Um efeito também importante é considerar o efeito da maré. Aqui tem o efeito da maré muito... Que é uma variável que implica muitas vezes em condições... Mas a gente também teve, né, um evento parecido. Eu estava me lembrando agora, se não me engano foi 2018 ou foi 2016 ou 2018. Ou foi 2008, lá em Palmares, Barreiros... 17, nisso? 2017. Então aquilo ali foi um evento fora da curva? Foi sim. Eu lembro que na época, inclusive, choveu mais naquela época do que em 2022 aqui. Isso. Então é um evento fora da curva, é um evento extremo que ocorre. E você vê que o alagamento que ocorreu lá teve a enchente, mas dias depois já se dissipou. É diferente da geografia lá do Rio Grande do Sul. Está estabilizada, né? Lá está alto até hoje, se não me engano. Ainda está com alagamento, né? Outras cidades você percebe que o rio baixou. Pronto, então os efeitos são diferentes. Pode ser mais grave, pode ser em mais leves, mas são diferentes. A geografia, tudo muda. Para você ver o quanto é importante. E nesse evento, né, que eu estou falando fora da curva, em 2017, a gente também precisou, porque os carros da secretaria estavam à disposição, todas as secretarias estavam, né, a gente não estava com um processo logístico, as nossas escolas não estavam preparadas para aquele tipo de evento. Então, se bem que em 2010 teve uma também. Teve. Branquinha, foi afetada, Maceió, a própria Palmares, né, ali, Barreiros e Palmares. Foi 2010. 2010, 2011, teve 2017. Sucessões de eventos extremos por conta do volume de chuva. E que vai impactar em toda a região ali, porque é um efeito... Como é que a gente pode dizer? Um efeito sanfona, né? Você vai, estende até um determinado momento, depois você retorna e volta de novo, vai, e isso vai ficando. Cada chuva que cai é uma preocupação que tem. O Tiago falou das barragens, né?
Isso. Então, precisa E os nossos também. morros, Tiago, os nossos morros aqui, eles também têm que ter essa mesma preocupação devido ao volume de chuva que cai. Com certeza. Precisa ter estrutura, mais estrutura no caso. Porque a gente é formado por morros, no caso, né? Ao redor do Recife, em torno de morros. Então, com a perspectiva de você ter chuvas mais intensas, se você tem chuvas mais intensas, então é muito provável que tenha também as consequências dessas chuvas intensas. Que é, voltando de novo, que é uma preocupação muito grande, que é o aumento da maré, do nível dos mares. Isso é uma das consequências da mudança do clima, e isso vai impactar também no nível da maré, né? Então, nas áreas mais baixas, você vai ter mais alagamentos. Você agora não precisa nem mais ter chuva para ter alagamento por causa da maré. Isso já é um efeito. E você também tem a questão das quedas dos morros, né? Então, quanto você tem mais eventos suscetíveis de chuvas mais intensas, então o morro fica mais vulnerável. E nisso acarreta cada vez mais na questão da mobilidade, né? Mobilidade, então repensar a infraestrutura dos equipamentos e prédios da escola, das escolas nesse caso. Então, veja que desde 2010 a gente tem eventos aqui sucessivos acontecendo e de que forma a gente tem se ajustado para isso. Tiago, para a gente chegar aí já no finalzinho do nosso papo aqui, mesmo diante das tragédias evidenciadas no Brasil e no mundo, ainda não há um consenso na comunidade científica a ocorrência das mudanças climáticas, né, antitrópicas. Você, enquanto pesquisador, né, quais são as causas diante de questões desse tipo e como a PAC tem se posicionado? Então, aí, logo no começo do podcast a gente conversou sobre isso. Foi interessante. Então, existem, vamos dizer que tem 3 vertentes. Você tem a vertente que, para começo de tudo, a mudança climática é visível. Então, é consenso que o clima está mudando. As causas. Aí entra a chave. Existe uma vertente que a causa é puramente natural. Puramente natural. Então, vocês têm um ciclo de Milankovitch. Esse ciclo são ciclos astronômicos. Muitas pessoas estão dizendo, essas vertentes falam que esses ciclos é o que afetam as mudanças do clima. E se você pegar o histórico mas as projeções do passado até hoje, essas mudanças geralmente sempre existiram, sempre vão existir. Existe a vertente em que não há nada natural modificando e que seja apenas humanas. Essa vertente o mundo está aquecendo por causa do ser humano. Ponto. Então o ser humano é o que causa a mudança do clima. E existe o meio termo das duas, que é o mais racional, vamos dizer assim. Existem as causas naturais, que são os ciclos Milankovitch, processos do Sol, processos vulcânicos, oceânicos e tudo mais. E existe também, a partir do século XVIII, a entrada de mais energia no sistema terrestre causadas pelo ser humano. Então você tem a adição do fator humano nas condições do clima natural. Então você tem a mudança do clima natural, mais mudança do clima causada pelo ser humano. Então, com isso, gera esses debates. Existe entre aspas, negacionismo climático e essas coisas que são questões mais políticas, mas cientificamente é mais racional acreditar que a mudança do clima tem seus impactos, tem seus fatores naturais e seus fatores antrópicos também. Então, a gente sabe que há uma interferência tanto natural quanto a interferência humana nessas mudanças climáticas. Professor Miranda, para a gente também estar chegando ao finalzinho, o que é que o senhor diria, né, enquanto especialista ambiental, né, nas nossas escolas, o que é que eles podem fazer a partir de agora e começar a pensar dentro do seu ambiente ali escolar, quais mudanças poderiam ser feitas? Trabalhar bastante o tema. Muito trabalho, não é? ter uma maior aproximação com órgãos como a PAC, não é? Buscar mais informações com os institutos federais, as universidades, para que assim a gente consiga, junto com o alunado, desenvolver pesquisas, não é?
de como mitigar essas ações no nosso, digamos, microespaço, no nosso ecossistema local de escola, mas também que esses benefícios eles possam extrapolar os limites da escola e ali surgir benefícios para a comunidade, né, para o bairro, para a cidade. E eu não vejo, a gente que está nessa militância de professor na educação, a gente não vê outra forma que não seja trabalhar com os alunos o tema. Né? Mostrar a ele que existem os efeitos negativos, mas que existem também ações que podem minimizar esses efeitos negativos. Né? Até porque os impactos ambientais não necessariamente todos são negativos. Quando a gente inclui a sociedade, quando a gente inclui a comunidade na discussão, isso é um impacto super positivo. Né? Então, quanto mais próximo a gente fizer com que o aluno e a comunidade participem dessas discussões junto com a escola, melhor. Então, trabalhar esses temas, trabalhar os projetos, né? Fazer visitas a locais que têm projetos exitosos na questão de reflorestamento de mata ciliar, né? Experiências que são exitosas dentro da região metropolitana, nos espaços urbanos. Enfim, tem muita coisa que a gente pode buscar e trabalhar esse tema, não só em cursos específicos, mas também, como você falou anteriormente, de forma transversal, que possa se comunicar com outras tantas disciplinas de outros tantos cursos. Então é isso que a gente espera dentro do ambiente escolar. Isso seria o ideal para todo mundo. O ideal. A gente tem aí uns 2 minutos. Professor Tiago, agradecer a sua presença. Qual seriam as suas palavras finais em 30 segundos ou 40 segundos? É difícil, mas assim, justo. A gente está muito, muito, muito agradecido de verdade, né, ter recebido o senhor aqui de uma forma tão tranquila e tão esclarecedora, né, para a gente. Uhum. Gostaria de agradecer primeiro, né, agradecer ao convite, a confiança, né, foi muito bom o papo, gostei bastante e eu estou à disposição. E a TEPAC está de portas abertas, viu? Pode vir com a PAC, com quem você quiser, que a gente está de portas abertas. Com certeza. Eu queria terminar. Eu não lembro de onde eu vi essa frase, mas toda mudança começa na educação, né? Isso. Eu não sei de quem falou, não sei do autor, mas eu acho bastante pertinente, principalmente com a questão das mudanças do clima também. Boa. Professor Miranda, também 30 segundos aí para dar o seu recado Agradecer final. a oportunidade do convite, então a gestão sabe que pode contar comigo. Agradecer também a oportunidade de estar o Tiago aqui com a gente da PAC, então a gente busca daqui mais na frente estreitar mais essa relação, né, que eu acho que é importante. E fazer uma ressalva aos alunos, fiquem atentos às nossas informações, né, ao projeto. A gente teve recentemente... Confie na PAC, né? Confie na PAC, confie na PAC e confie na gente. Isso. Né? Tivemos aí recentemente um trabalho interessante, uma produção que a gente fez externa, mostrando trabalhos sustentáveis, né, em locais, em unidades produtivas, que eu acho que é uma boa referência para o aluno. Então, gente, a gente ficou mais um programa Papo com o Gestor, agradecendo a presença do professor Tiago, professor Miranda, e até o próximo. Até.